Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal explicando por que existem, por que são necessárias as taxas de transação na blockchain. Se você ainda não entendeu esse ponto, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo para você assistir. Agora, se a sua dúvida é como que essas taxas são calculadas de fato, como que a execução de uma transação, de um código de smart contract, gera um valor específico de taxa a ser cobrado, qual é o racional por trás disso, qual é a fórmula, por que esse valor varia? Entender tudo isso não apenas te dá uma dimensão melhor de como que a blockchain funciona, mas como você, enquanto profissional de tecnologia, pode desenvolver soluções melhores com e para a blockchain. Então, no vídeo de hoje, eu vou dissecar com você como que as taxas de transação, o custo de gas é calculado. Vamos lá. Beleza, entendi que precisa existir as taxas para a blockchain continuar existindo, funcionando. Mas como que essas taxas são calculadas? Será que é um percentual do valor das transações? Será que é um percentual fixo? Será que é um percentual variável? Será que é algum outro cálculo mirabolante? Primeiro ponto, existem dois tipos de chamadas que vocês podem fazer na blockchain. Ou vocês fazem as chamadas calls, que são chamadas de leitura, quando você invoca a blockchain pedindo uma informação. Por exemplo, agora está surgindo aí o novo RG. Né? Em São Paulo, por exemplo, já estão emitindo o novo RG, que é um documento registrado em blockchain. Perfeito? E que até 2032, se não me engano, ou 2035, não recordo agora, deve ser o único documento que a gente vai ter. Não vai mais ter RG e CPF, vai ser um único documento, que é este novo RG, registrado em blockchain. Isso já começou a ser emitido. Né? Se eu fizer apenas uma consulta dessa informação, pegando como um exemplo hipotético, tá? Não se apeguem exatamente aos detalhes do projeto, se eu fizer apenas uma consulta, é de graça, não tem taxa de transação. Perfeito? Esse é um primeiro entendimento. Uma operação somente leitura não tem taxas. Agora, se a minha operação ela escreve um bit sequer na blockchain, eu deixo de chamar ela de call e passo a chamar ela de transaction. Virou uma transação. Não importa se na minha função eu faça várias leituras, se eu fizer uma única escrita que seja, se eu persistir um dado na blockchain, virou uma transação, uma operação de escrita, e aí vai incorrer em taxas. Feito? Beleza, esse é um entendimento muito importante. Agora, novamente, como que vai ser calculada essas taxas em cima da minha transação? O que eu vou trazer aqui é específico das blockchains compatíveis com EVM, também chamada de blockchains baseadas em Ethereum, tá? Que é mais de 80% das blockchains do mercado. Agora, se você puxar uma blockchain que não é compatível com EVM, que não é baseada em Ethereum, pode mudar drasticamente o que eu vou apresentar aqui, perfeito? Então o que eu vou mostrar é padrão de mercado, a gente está falando aí de Ethereum, Avalanche, Polygon, as redes privadas utilizando Hyperledger, enfim, 80% do mercado usa o que eu vou mostrar aqui. Quando a gente escreve código para essas blockchains que eu citei, são as compatíveis com Ethereum, nós escrevemos com a linguagem Solidity, que é essa linguagem que eu estou mostrando aqui um exemplo. Tá? Não se peguem o exemplo em si, tá? Mas prazer, quem não conhece a linguagem Solidity, aqui está um trecho de código. Essa linguagem Solidity é uma linguagem que foi criada praticamente junto com a Ethereum. Ela é uma linguagem que você escreve, ela é bem parecida com C, com JavaScript, com outras linguagens. Você escreve o smart contract com ela. O smart contract nada mais é do que o código que roda na blockchain, né, que ele é interpretado pela EVM. E depois que você termina de escrever o código, você compila ele para que ele possa ser registrado na blockchain. Tá? O código só vai funcionar se ele estiver registrado na blockchain. E também para que depois ele possa ser executado na blockchain pela EVM, máquina virtual Ethereum. Como todos os programas de computador, não é este código que vai ser executado de fato. Esse código ele é bem parecido com a língua inglesa e ele é para ser fácil para nós programadores conseguirmos escrever ele. A máquina
ela não entende esse código aqui. Ela precisa de código binário. Ela precisa de código de máquina. Perfeito? Então existe um processo de compilação desse código Solidity para, né, o que a gente chama de bytecodes, que seriam os códigos binários, né, código de máquina, que vai ser executado pela EVM. Esses bytecodes, eles invocam o que a gente chama de opcodes. Opcodes seriam os comandos mais básicos que o processador da blockchain, vamos chamar assim, que é a EVM, consegue entender e executar as operações. Se você pegar um processador comum de computador, um Intel, né, e estudar o manual dele, o manual técnico, você vai ver que existem lá também os códigos de comandos do Intel. Se você pegar um processador de videogame ou de, sei lá, da Apple, que é um processador diferente, vai ter os códigos específicos. Na EVM é a mesma coisa. Eu tenho uma lista, uma relação de códigos específicos para mandar, né, aquele computadorzinho, aquela VM, executar os meus códigos, né, executar os meus comandos. Então o que eu quero dizer com isso? Você escreve o código em Solidity, quando você compila, isso aqui vira instruções de máquina. Perfeito? E é baseado nessas instruções de máquina, e não literalmente nesse código Solidity, mas o que ele vai gerar para você, que as taxas de transação são calculadas. Quanto maior o número de instruções de máquina, quanto mais complexas são as instruções de máquina, e quanto mais bytes de memória e de disco essas instruções precisarem, maior vai ser o custo da transação. Perfeito? Luiz, maior quanto? Seja mais específico. Eu entendi que um código Solidity grande ou complexo vai gerar muitos comandos de máquina e isso vai me gerar altas taxas. Mas qual é a proporção? Como é que o cálculo é feito? Tá? Existe uma tabela que foi disponibilizada no paper da Ethereum, lá no artigo, né, que apresentou a Ethereum ao mundo, em que correlaciona cada código de máquina com uma quantidade de esforço computacional que aquele código consome, que eles chamaram de gas. Guarda essa palavra, nós vamos entrar em detalhes dela um pouco mais à frente, perfeito? Mas o interessante você saber agora é, gas é igual a esforço de máquina na blockchain, esforço computacional na blockchain. Essa tabela, ela tem vários comandos, eu vou mostrar só alguns de exemplo aqui para vocês, eu acho que nesse meu artigo aqui tem. Aqui, ó. É só um exemplo, tá? Um exemplo parcial, não é um exemplo completo, que mostra alguns comandos da EVM e o quanto que eles consomem de gas. Tá? Então vamos fazer uma rápida passagem aqui para vocês entenderem como funciona o cálculo. Escrevi o meu código Solidity, por exemplo, no Remix, mas poderia ser em qualquer ferramenta. Venho aqui na aba de compilação, mandei compilar, perfeito? E aí eu vou ter aqui ó, os bytecodes. Deixa eu colar aqui para vocês verem. Ó, esses aqui são os bytecodes do meu contrato, né, o código binário do meu contrato. Perfeito? Só que aqui, claro, não está em binário, está numa representação hexadecimal, mas que representa binário. Perfeito? E eu também, quando eu compilo, eu tenho aqui ó, o ABI, que é a especificação do meu contrato. Perfeito? Traz outras informações também, tá? Então, isso aqui é o que vai, né, ser utilizado, né, o Solidity Compiler, ele compila o meu código Solidity, isso aqui, essas informações que eu passei para vocês, o ABI e os bytecodes vão ser utilizados aí para entender, né, o quanto que vai consumir de gas, de esforço computacional, a execução desse meu contrato, a execução das funções e assim por diante. Tem como eu traduzir esses bytecodes aqui para os opcodes, que são os comandos, certo? Mas eu vou pegar de um contrato pronto. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar os opcodes, tá? Aqui eu tenho um exemplo, deixa eu levar para lá para vocês enxergarem melhor. Não vem ao caso qual contrato gerou esses opcodes, tá? Mas aqueles bytecodes, que é aquele hexadecimal, né, gigantesco lá que eu mostrei, na prática ele induz a VM a interpretar esses códigos aqui. Perfeito? O que esses códigos aqui nos dizem? Então eu tenho aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um assembly, né, do Solidity, da EVM. Eu tenho um push de 1 byte
na posição 80 de memória. Depois eu tenho um push de mais 1 byte na posição 40 de memória. E eu tenho um mStore, que é um armazenamento em memória. Depois eu tenho um push de 0 bytes. Eu tenho uma duplicação de 1 byte. E eu tenho um sStore, que é um armazenamento no disco. Então aqui eu estou só trazendo alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem com que se parece esses opcodes. Beleza? Não vem ao detalhe agora a gente querer entender cada um desses comandos, tá? A título de curiosidade, esses primeiros aqui são os comandos para inicializar o contrato. Eles são padrões aí em qualquer smart contract, tá? Então aqui eu tenho os comandos que vão ser mais ou menos comandos, vão ser comandos diferentes, conforme o que faz o seu contrato, cada uma das funções dele. Perfeito? Então os bytecodes viram isso aqui. Com base nesses bytecodes, vamos dizer que... Tá, vou chutar aqui um... Tô inventando aqui agora com vocês, tá? É complicado. Não tem como eu, no olho, dizer exatamente o que tá fazendo esses caras aqui. Todos eles, tá bom? Mas vamos dizer que esse bolinho aqui, que esses primeiros aqui, ó. Vamos chutar esses 5 aqui, né? Eles são de uma função específica que você acabou de chamar na blockchain. E é uma função, uma transação, uma função que escreve. Então, ela vai... Né, como é que eu sei que ela escreve? Ela tem esse sStore aqui. Store é para armazenar, né? Então ela escreve no disco. Então ela vai ser cobrada a taxa de transação. Quanto que vai ser cobrada? O que o Solid Compiler vai fazer? O compiler não, desculpem. O que a EVM vai fazer na hora de interpretar? Né? Ela vai pegar cada um desses comandos e vai bater com uma tabelinha e ver quanto que eles custam de gas. Perfeito? Então, por exemplo, se a minha função, depois de compilada, ela executa um pop, vai ser consumido 2 gas por instrução, né? 64 gas por kilobyte de dados, ou, né, proporcionalmente, 65.536 gas por megabyte de dados. Então, notem que eu tenho aqui baseado em número de instruções e também baseado em tamanho. Porque dependendo do que eu for fazer, né, eu vou ter que lidar com o volume de dados. Quanto maior o volume, mais vai consumir de gas também. Então, se eu fizer, por exemplo, sei lá, 2 pops de uma palavra cada um, eu estou falando aí de 4 de gas, por exemplo. Perfeito? Agora, vamos pegar um outro exemplo, né? Vamos pegar aqui um mload. O que é o mload, Luiz? Memory load. É para carregar, né, para ler uma variável da memória. 3 de gas por palavra que eu estou lendo da memória. Ou, né, 96 de gas por kilobyte lido da memória. Agora eu quero escrever na memória. mStore, memory store. Então, cada instrução, né, cada opcode tem um custo associado a ele. E reparem os mais abaixo aqui. Né? A gente tem uma coluna zone aqui na esquerda que diz, ó, comandos que são na stack, que é uma das áreas de memória da EVM, comandos que estão na memory, que é a área de memória que guarda os dados de fato, né? A stack é a área que executa e a memory é a área que guarda, e storage, que é a área de disco, certo? Então reparem a diferença brutal de custo associada a ler, que é o sload, e a escrever, que é o sstore. Né? Então, para ler do disco, eu gasto 200 gas por palavra e 6.400 gas por kilobyte lido do disco. Então, se eu for ler 1 kilobyte do disco, 6.400 gas de esforço computacional. Agora, se eu for escrever o mesmo 1 kilobyte no disco, eu estou falando de 640.000 kilobytes, 640.000 gas por kilobyte. Então, as operações, reparem que como as operações mais custosas não são as de execução e nem as de salvamento em memória, o salvamento temporário, né? Salvamento e leitura temporários. São os persistentes, os que vão no disco. Então, aqui você já acende um alerta. Sempre que vocês pensarem em otimizações de smart contract, é interessante vocês incluírem aí uma revisão completa de leitura e escrita do disco. Né? O que vocês estão fazendo com o storage, né? Que é a área de disco reservada para o seu smart contract. Então imagina que a sua função, ela lê
2 kilobytes do disco, faz, né, um pop, faz um push e depois armazena o resultado no disco, daqueles 2 kilobytes. Então a gente está falando aí de 2 vezes 6.400, né, que é o do kilobyte aqui, mais, se for uma palavra só, uma instrução só, mais 200 de gas, mais o pop, que é mais 2 por palavra, né, mais o outro comando que eu inventei, que eu nem lembro agora qual que eu falei, mas vai ser mais uns 3 por palavra, uns 98 gas por kilobyte, e no final, para escrever, né, mais 2 vezes 640.000 para escrever esses 2 kilobytes de volta no disco. Isso vai te dar exatamente a quantidade de gas que vai ser cobrada naquele tipo de transação com esses tamanhos de variáveis, perfeito? Importante você entender isso também, né? Se você tem um parâmetro lá que é uma string, essa string hora vem gigante, hora vem pequena, quando ela vem gigante vai custar mais do que quando ela vem pequena, perfeito? Então é exatamente assim que o seu código Solidity vira, né, os comandos de máquina e com eles a gente calcula o quanto de gas que vai ser consumido. Perfeito? É exatamente dessa forma que gera o valor final em gas. E aí, a próxima dúvida de vocês é, tá, e o que eu faço com esse gas? O que representa esse gas? Como é que desse gas eu gero, né, o entendimento de Ether, ou até mesmo de dólar, ou de real na outra ponta, para eu saber quanto vai custar vamos chamar assim, dinheiro, né? Porque o gas não é uma unidade de medida de dinheiro. Ele é uma unidade de medida de esforço computacional. E eles justamente quiseram descolar o esforço do custo em dinheiro para não ficar reféns de uma cotação específica ou de uma moeda específica. Perfeito? Embora todas as taxas são pagas sempre na moeda nativa da rede. No caso da Ethereum é o ETH, né, o Ether. No caso da Avalanche é o AVAX. No caso da Polygon é o Matic e assim por diante. A taxa é sempre paga na moeda corrente da rede. Mas eles não quiseram, tá, criar uma associação, uma tabela direta com o montante em moeda. Por quê? Porque as moedas, por causa da cotação delas, elas variam muito com o passar do tempo e essa tabela ela ficaria injusta, seja para o usuário, seja para o dono do nó, o minerador ou o validador. Vamos pensar o seguinte, quando foi lançada essa tabela, vamos dizer que eles tivessem definido que uma escrita no disco custasse 1 ETH. Na época, tá falando aí de 2014 mais ou menos, um ETH não valia nada. Então tava ok custar 1 ETH uma escrita no disco. Agora você imagina hoje em dia, nessa tabelinha de CS, que uma escrita no disco custa 1 ETH. Né? Seria inviável. Né? A gente tá falando aí de, acho que, mais de $2.000, se não me engano, atualmente, né? Então, em vez de criar uma tabela vinculada diretamente a uma criptomoeda, que varia muito o preço com o passar do tempo, eles criaram uma tabela fixa baseada em esforço computacional, e aí esta unidade de esforço computacional, que se chama gas, eles atribuem uma cotação a ela, que essa cotação sim varia com o tempo. E não apenas com o tempo, como ela varia conforme a própria demanda da rede. Se a rede está sendo muito demandada, aumenta-se a taxa de gas para diminuir, né, o fluxo de entrada de transações e também remunerar, claro, mais os mineradores por causa do esforço extra que eles estão fazendo. Quando a rede está sendo pouco demandada, baixam-se essas taxas de gas, né, para estimular o uso da rede, né, e não deixar aí, com isso, os mineradores, os validadores ociosos. Perfeito? Essas taxas de gas, elas variam conforme cada uma das redes, até porque as cotações das moedas variam bastante também, mas vocês conseguem encontrar elas no próprio explorador de blocos. Ou em outros sites, tá? Tem vários sites que trazem esse tipo de informação. Se vocês vierem no explorador de blocos de vocês, por exemplo, aqui no Etherscan, vocês vão ver lá no topo, ó, gas. Tá? Vocês vão clicar aqui, onde está dizendo 101 GWay. E daí vocês vão ver o Ethereum Gas Tracker, que é, né, uma página para rastrear, né, o preço do gas. Então, por exemplo, na média, um gas está custando 97 GWay.
D-Wave é uma das unidades de medida da Ethereum. Né? Se a gente pegar aqui o ETH Converter, por exemplo, vocês vão ver que um Ether, certo? Vou botar aqui um Ether, é o equivalente a... Está falando aí de 369 zeros, 1 bilhão? 1 bilhão de Waves. O que é o Wave, Luiz? O Wave é a menor unidade de medida do Ether. Tá? O Wave é esse número aqui de cima. Né? Seria aí com 18 casas. Certo? Seria uma fração, né, de 18 casas de um Ether. É o Wave. O D-Wave é o equivalente aí a 1 bilhão de Waves. Apesar de ser 1 bilhão de Waves, como o Wave não vale quase nada, né, não é uma quantia muito grande. Perfeito? Então você tem essa escala. Tem mais escalas, na verdade, intermediárias, tá? Mas essas aqui são as 3 principais. O Ether, geralmente, ele é cotado em D-Wave. Beleza? Então aqui você está vendo que um Ether, em média, custa 94 D-Wave. Aí, quando você calcular o custo da sua transação, você vai ver lá que ela gerou, sei lá, 100 mil gas, por exemplo. Se cada gas custa 86 D-Wave, você vai multiplicar 86 por 100 mil. Isso vai gerar o total em D-Wave, que você depois quiser converter para Ether, você pode converter, né, usando qualquer calculadora aí. Você vai ter o valor em Ether. E aí, se você converter pela cotação atual do Ether para dólares, você vai ter o valor em dólares. Então é assim que a gente chega de um lado ao outro, tá? Reparem que essa página aqui, ela tem também um campo low e um campo high. E reparem que já acabou de baixar a taxa de rede. Né? Então a gente provavelmente estava tendo um volume de transações, baixou o volume, ficou a taxa mais barata. Agora é 72 D-Wave por gas. Perfeito? E eu tenho aqui, o que eu queria falar agora era que eu tenho low e eu tenho high. Né? Isso é se eu quiser ter mais prioridade nas transações. Eu posso, opcionalmente, pagar mais do que o necessário se eu quiser furar a fila de transações, ou, né, pagar menos do que o necessário se eu quiser ficar mais atrás na fila. Perfeito? Ficar mais atrás geralmente não é algo comum, né, mas pagar a mais às vezes é, dependendo da operação que você vai realizar, principalmente operações financeiras, se você quiser que a sua operação aconteça antes dos concorrentes ou coisa do tipo, né, o mais rápido possível, você pode querer pagar a mais. Agora subiu a cotação, né, 90 na média, 96 para você ter mais prioridade, certo? Por gas, 96 D-Wave por gas para ter mais prioridade. E aí, conseguiu finalmente entender de fato como que o gas, né, as taxas de transação são calculadas? Se você conseguiu entender, eu vou pedir aí o seu like, retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva aqui no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente. Agora, se você ficou com qualquer dúvida adicional, eu vou recomendar que você deixe na seção de comentários aqui embaixo, mas também que você dê uma olhada nos vídeos recomendados na sequência e também na descrição, porque eu sempre deixo materiais complementares que aprofundam os assuntos dos vídeos. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!